da gente fazer a prece, para a gente passar a palavra para a Patrícia, eu queria assim, agradecer em nome da PEOSP, da Casa do Garoto. Se vocês conhecerem pessoas que participaram, a gente está agradecendo publicamente. Foi feito um leilão, né, na semana anterior à Páscoa, um leilão de animais em prol da entidade, tanto da Casa do Garoto como da APEOSP. E o rendimento foi em torno de R$ 86.296,40. Se eu não me engano, dá para pagar uma folha de pagamento por mês. Como é que esse gasto aqui é mensal, não é? Quase mensal, né? As duas entidades têm em torno de 100 trabalhadores, né? Nós temos na PEOSP Casa do Garoto mais ou menos 100 funcionários. Então são 100 famílias, né, beneficiadas diretamente com a existência da PEOSP e a existência da Casa do Garoto. E como todos nós aqui colaboramos de uma forma, né, da forma como podemos, todas as campanhas que a gente lança, todo mundo colabora. Então a gente tem que agradecer porque nós fazemos parte dessa grande família, Casa da Prece, Casa do Garoto, a PEOSP. Eu gostaria de estar lembrando também que no último final de semana do mês, agora de abril, nós temos um palestrante convidado, né? Então essa semana a Patrícia fala, semana que vem tem uma palestra minha e depois a última do mês nós temos um orador convidado de Marília, que é o Dr. Donizete, conhecido nosso aqui também, né? Ele vai falar sobre um tema também do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, falar sobre aflições, é um tema bastante interessante para nós. Então a gente vai fazer a prece para nós iniciarmos a palestra. Vamos fechar os olhos, vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus neste momento, iniciar agradecendo. Agradecer a Deus as bênçãos que nós temos, bênçãos em nossas vidas que nós sequer conhecemos. E só quando falta, às vezes, a saúde, quando falta um ente querido, quando nós sentimos falta de alguma coisa necessária e não supérflua em nossa vida, é que nós nos damos conta de que tínhamos sempre aquilo próximo de nós e não percebemos e nem valorizamos. Então é sempre bom na prece pedir aquilo que necessitamos ou que julgamos necessitar, agradecer aquilo que recebemos, mas louvar a Deus, agradecemos o que temos gratuitamente, sem pedir, por puro amor, misericórdia divina para todos nós. Nesta prece, nós pedimos a Jesus que derrame sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, fluidos de muita luz, muita paz, que harmonize o nosso corpo, o nosso espírito, que nós possamos orar pelos trabalhadores da Casa da Prece, pelo sacrifício de estar aqui todos os domingos, logo depois da hora do almoço, já prontos a servir aos irmãos, todos os domingos, anos e anos seguidos, já são 10 anos de Casa da Prece. Agradecer a esses trabalhadores fiéis ao Cristo, fiéis à doutrina, pedir a Deus que os envolva, que os fortaleça, fortaleça a sua fé, sua confiança, sua coragem, favoreça a persistência, a dedicação ao trabalho, para que eles possam realmente continuar trabalhando e servindo aos nossos irmãos, enquanto o Cristo assim o desejar. O dia que não tiver nenhum necessitado para atender, podemos fechar a porta e ir embora, na certeza de que cumprimos a nossa tarefa. Que Jesus abençoe, portanto, o nosso trabalho, a nossa casa, envolva a oradora da tarde de hoje também na sua luz, no seu amor, para que ela possa dar o seu recado sobre o tema escolhido do Evangelho para a tarde de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Parte, vamos lá?
Boa tarde a todos. Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine. Eu agradeço a presença de vocês aqui e por ninguém ter levantado, por todos continuarem sentados. Eu confesso que eu estou insegura. A doutora sempre fala, né, que para nós estarmos aqui no domingo é muito difícil, porque nós sabemos que nós somos exigentes, né, em relação aos oradores, em relação aos assuntos. Então isso nos estremece, porque a gente imagina que todos sejam, mas é uma responsabilidade muito grande estar aqui. Mas a Sheila falou que responsabilidade é bom, e eu estou começando a acreditar, porque eu estou me tornando uma pessoa melhor, eu acho. Mas vamos lá. Essas imagens, não sei se vocês reconhecem, né? É um diálogo entre Jesus e Nicodemos. A fala desta tarde é sobre o 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então tem várias interpretações. A nossa, da doutrina espírita, esse nascer de novo é relacionado à reencarnação. A lei da reencarnação é muito importante, mas enquanto o nosso Mestre Jesus esteve entre nós, esteve encarnado, ele não teve grandes oportunidades de discorrer sobre ela. Só que se nós pegarmos a Bíblia, em várias passagens, ela está lá. Não com este nome, mas ela está lá. E ele já falava de reencarnação nas suas pregações, nos seus diálogos. E Nicodemos, que era um homem muito sábio, né? Ele fazia parte do Sinédrio, e eu até trouxe aqui para nós o que é, para nós sabermos o que é o Sinédrio. O Sinédrio era considerado conselho de juízes, uma espécie de corte suprema, tribunal dos antigos judeus em Jerusalém, composto de sacerdotes, anciãos e escribas, que eram os doutores da lei, né? Tínhamos tanto o Sinédrio político e civil como o religioso, e provavelmente, Nicodemos fazia parte do Sinédrio religioso, que era composto por fariseus, sacerdotes que seguiam a lei mosaica à risca, né, que eram as leis religiosas rígidas. Então, Nicodemos conhecia muito de lei, da lei mosaica, e Jesus trouxe um novo olhar. Não foi assim? Não é assim que a gente entende? E Nicodemos, muito curioso, né, e muito inquieto em relação a isso tudo que Jesus vinha trazendo de novidade, né, desse novo olhar em relação à humanidade, ao reino dos céus e tudo mais, ele, no meio da noite, ele se escondeu e quietinho ele ficou sabendo da presença de Jesus ali por perto de onde ele se encontrava, e ele já tinha comentado com algumas pessoas que ele tinha curiosidade de conversar com o mestre, né, para saber do que se tratava, para tirar as suas dúvidas, porque ele estava realmente inquieto em relação a uma porção de assuntos. E ele conseguiu à noite encontrar Jesus, e ele pergunta para Jesus, né? Tem até a fala aqui no Evangelho, e eu peço desculpas para vocês porque eu não consigo decorar, porque é tanta fala, tanta coisa, e depois mais para frente a gente vai tendo a sequência. Espera só um pouquinho. Bom, ele diz assim: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. E Jesus lhe responde: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem que já está velho nascer novamente? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Então olha só, quando Jesus diz isso, ele está falando, né, de acordo com a doutrina espírita, sobre a reencarnação. E Jesus lhe responde: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, ou seja, é a matéria, é o corpo físico.
E o que é nascido do Espírito é o Espírito, que anima o corpo físico. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves sua voz, mas não sabeis onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. E Nicodemos fica questionando isso, fica mais inquieto ainda. E ele questiona como que isso pode se dar. E Jesus lhe diz que sois mestre em Israel e ignorais estas coisas. Ele não era tão sábio, ele não faz parte do Sinédrio, então como que ele não sabia disso? Em verdade vos digo que se não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos, e entretanto vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas dos céus? Então está no Evangelho de Jesus, esse diálogo de Nicodemos com Jesus. E quando Jesus fala que o que é carne e o que é do Espírito é do Espírito, tem algumas outras interpretações, mas para os espíritas, a gente entende dessa forma, de acordo com a doutrina espírita, simplificando, Jesus já estaria dizendo que nós vamos nascer novamente, só que não pela ressurreição como eles acreditavam, porque não tem como nós nascermos novamente, ou seja, animarmos aquele corpo físico que já pereceu, que já doente, faleceu, então não tem como a alma, ela precisa de um corpo novo, sadio, para ser habitado, para que a gente possa, para ser animado, para que a gente possa realmente dar continuidade à nossa caminhada evolutiva na Terra. Vamos ver se andando aqui com a apresentação vai ficando mais simples. É que às vezes eu estudando para mim está tão claro, mas vamos lá. Além dessa fala de Nicodemos, nós temos também uma outra passagem, um outro momento em que Jesus nos ensina também, e a gente não percebe muitas vezes, É quando Jesus fala com os seus discípulos sobre o cego de nascença. Já ouviram falar? Eles passam por um homem pelas ruas, e os discípulos perguntam assim para Jesus: mestre, e esse cego de nascença? Por que ele é assim? Quem pecou contra ele? Ele mesmo ou aqueles que o trouxeram ao mundo? Ele mesmo ou seus pais? Espera um pouquinho, vamos entender. Se ele nasceu cego, quem pecou para que ele tivesse que pagar por isso? Então eles já tinham um prévio conhecimento a respeito de que a vida não acabaria ali com a morte. Então nos dá a entender que a vida continua após a vida. Então nesse momento Jesus, ele vai essa passagem não é tanto para falar sobre a vida após a vida, é para falar mais sobre a diferença de Jesus nesse mundo, o que ele veio fazer realmente, Mas justamente é interessante porque os discípulos questionam: quem pecou? Ele mesmo ou os pais? Porque ele nasceu cego, então alguém fez alguma coisa de errado para que esse cego pagasse. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele traz, logo no início, esses itens que serão estudados, que é a ressurreição e reencarnação, que é a diferença de um e de outro, que os judeus tinham na sua crença, sim, a ressurreição, mas eles acreditavam que seria como no caso que aconteceu com Lázaro, que ele ficou muito tempo lá dormindo, que é catalepsia, doutora, que ele ficou em estado de catalepsia, que a medicina explica, isso acontece realmente, e como antigamente a medicina não era tão avançada, então talvez isso fosse uma coisa que não tão comum, mas que acontecia com mais frequência do que acontece hoje em dia. Então eles acreditavam nesse tipo de ressurreição, que a pessoa voltaria à vida naquele próprio corpo, e nós sabemos que isso é impossível, mas a doutrina espírita nos traz que é possível voltarmos a este mundo numa outra roupagem, numa outra carne, numa outra matéria, mas a alma ainda é a mesma, o espírito é o mesmo. Aí o Kardec ainda, em conversa com os espíritos, traz de todo esse diálogo as informações a respeito da reencarnação,
que ela fortalece os laços de família, ao passo que a crença na unicidade da existência acaba por rompê-los. Ora, vejamos, se nós nascemos neste mundo, nesse momento em que nós nos encontramos aqui, nós acreditamos que é a primeira vez que nós estamos aqui, é isso? Que nessa existência nós estamos nos encontrando pela primeira vez. Os filhos que nós temos, a família que nós construímos, é a primeira, são as pessoas que nós estamos encontrando pela primeira vez, nós não tivemos contato anterior. A hora em que nós desencarnarmos e acabar tudo isso, para que serviu? E aí, o que fizemos? Tanto amor, tanta dedicação, as desavenças, as brigas, os desentendimentos, a falta do perdão, ou até perdoar num determinado momento e não ter tempo de conviver o suficiente com aquela pessoa que nós tanto amamos. Se com a morte tudo isso acaba, como que nós podemos justificar tantas iniquidades sociais, tantas diferenças em relação à moral na humanidade, em relação aos dotes, aos talentos que cada um tem? Como que a gente justifica o fato de algumas crianças que a gente fala assim, nossa, já nasceu pronta, que com 2, 3 anos de idade pega um violão e toca fluentemente bem? Como que a gente justifica isso? E outros que nem sabem como que segura um violão? Por que tem pessoas que passam por situação de extrema pobreza e outras que têm tudo? Qual que seria a justificativa? Aqueles que têm tudo são mais felizes? Porque que Deus bondoso e justo é esse que dá tanto para uns e quase nada para outros? Que distribuição de riqueza é essa? Porque não seria justa, seria? Então, que Deus é esse que permite que nós tenhamos essas desigualdades no mundo? Alguém já parou para pensar nisso? E aí, qual que é a resposta? Onde nós acharíamos a resposta para essas indagações? Por quê? Porque que todo relacionamento que eu tenho, todo homem que eu me envolvo, ele me agride, ele faz de mim o que quer, ele me trata como nada, ele me bate, porque todos os homens são assim. Então nenhum homem presta, todo homem é violento. Por que meus filhos não me respeitam? Nenhum deles, tenho 5 filhos. Criei com todo amor, com todo carinho, não deixei faltar nada, mas por que só um me tolera? Porque só um diz que me ama e os outros não? Se eu criei igual, onde estaria a justificativa? Por que o que eu estou vivendo hoje, as dores que eu passo hoje, as dificuldades financeiras, o fato de eu não conseguir me firmar em nenhum emprego, em que nenhum patrão me considera, por que eu vivo isso? O que eu fiz para merecer? Eu sou uma pessoa boa. E eu não falo mal dos outros. Difícil, hein, gente? Não fala mal, a gente fala um pouco. Mas assim, eu falo tão pouco mal dos outros, eu tento auxiliar no que eu posso. Eu faço doação para a entidade que necessita, mas eu não consigo ficar no emprego. Que Deus é esse que não me proporciona um emprego? Por que eu não sou boa? Que mais que Ele está querendo de mim? Não é muitas vezes assim que a gente conversa? Onde estariam essas respostas? Essas doenças, que todas as vezes que eu vou ao médico, não regride, eu não consigo controlar, essa diabetes que vive descontrolada, minhas pernas incham. O que eu estou fazendo? Gente, eu controlo a comida, eu bebo água, eu faço certinho do jeito que o médico fala, eu tenho testemunha em casa que me acompanha, mas não está equilibrada. Qual seria a resposta? O que eu fiz para merecer? Onde está a justiça divina que deixa uma criança nascer com malformação? Quem teria errado?
Quem teria pecado? O que ela fez para merecer isso? Já que a gente gosta de analisar tudo hoje, ontem no máximo, né? O que eu fiz ontem para merecer o que eu estou passando hoje? E aí? Onde estariam as respostas? Alguém sabe? Vamos procurar? Então, além disso, né, além da reencarnação que eu falei que fortalece os laços de família, eu fui adiantando. Tem as instruções dos espíritos em relação ao limite das encarnações, que não tem limite, tudo vai depender da evolução, né, do espírito, daquele ser, o quanto ele vem progredindo. Se ele continuar tendo necessidade de reencarnações, ele vai ter até ele se purificar. A proposta é essa. E realmente a necessidade da encarnação é essa, para que a gente faça os reparos. E a gente vai ver isso mais adiante. Kardec, no Evangelho, ele traz, né, no item 17, que sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis, a gente não consegue compreender, né? Razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Se nós não temos conhecimento da reencarnação, das vidas sucessivas, né, da pluralidade dos mundos, de tudo isso que a doutrina espírita nos traz e nos esclarece como consolo, porque acaba sendo um consolo para nós não conseguiríamos entender, né, esses diálogos que Jesus trouxe, né, à luz do Evangelho. Esse princípio é a chave que lhes restituirá o verdadeiro sentido. Está no Evangelho, no capítulo 4. E aí, quais seriam as outras crenças? Uma delas, nascer de novo seria acordar para Deus, renascer. Ninguém pode ver o reino dos céus, o reino de Deus, se não nascer de novo. Qual é o reino de Deus? O que nós entendemos como o reino de Deus, o reino dos céus? Quem aqui quer ir para o céu? Ai, gente, vocês não querem? Vão para o céu todo mundo, né? Agora não, né? Mas um dia nós vamos. A gente se encontra lá, tá, Paulo? Então, nascer de novo seria acordar para Deus. Está errado esse pensamento? Não está errado pelo seguinte, né? Eu achei que tivesse, mas aí, continuando com os meus estudos, eu estava lendo o livro de Kardec, que é o Espiritismo. E ali tem num dos capítulos, ele tem uma conversa com, primeiro acho que é o crítico, depois o cético e o outro não me lembro. E nesse segundo diálogo com o cético, essa pessoa que acho que é um jornalista, ele encontra Kardec e fala assim: eu quero participar das manifestações, dessas reuniões mediúnicas, né, em que as mesas conversam e falam e tudo mais. Eu quero assistir porque eu quero acreditar, eu quero que você me convença que isso existe. E se eu não me engano, Kardec diz assim para ele: mas espera, eu não quero te convencer, eu não quero que você acredite. Eu estou estudando porque isso para mim é importante, para mim a crença é importante, eu não estou estudando para convencer ninguém. Então, você participando ou não, ou seja, o que ele quis dizer? Isso vai depender de cada um, é a hora que toca cada um, não é? Então, para Kardec aquilo era importante, a crença daquela forma é importante. Se para quem estiver aqui ou não estiver, onde estiver, acreditar que ver o reino de Deus, né, nascer de novo, é justamente acordar para Ele, perfeito, se a pessoa se sentir bem, se sentir feliz. Realmente nós não estamos aqui para convencer ninguém da doutrina espírita. Não estamos aqui para convencer vocês a respeito da reencarnação. Eu não tenho pretensão nenhuma de hora que eu descer daqui, vocês falarem para mim, agora eu acredito. De maneira nenhuma. Então, se a crença for essa, de nascer de novo, né, com o olhar voltado às coisas do céu, às coisas de Deus, maravilha. Porque nós estamos tão presos às coisas do mundo que nós esquecemos, né, do reino de Deus. Então, trilhar um novo caminho em comunhão com a moral cristã. Se essa for a crença, que seja. Mas se nós conseguirmos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, como Jesus sempre trazia, né, à luz do Evangelho, ouça quem tem ouvidos para ouvir. Por quê? Porque nem todos estavam prontos a assimilar os conhecimentos que ele trazia. Sim ou não? É isso que a gente entende. Então, olha só,
nós podemos, independente do momento em que nós estamos na vida, nós podemos dar o primeiro passo a um novo rumo. Vocês lembram do poema que o Márcio leu aqui em cima, de Chico Xavier, quando ele fez a exposição dele? Falando que embora nós não podemos, né, voltar atrás, voltar no passado, né, e fazer reparar o passado, né, nós podemos, a partir de agora, recomeçar e fazer lá na frente, né, termos o quê? Um novo futuro. Não é isso, Márcio? Mais ou menos? Então é isso, gente. Nós podemos recomeçar a partir de qualquer momento da vida. Se eu acordar hoje para as coisas de Deus, perfeito para mim. Né? Se for mais para frente, que seja, mas em algum momento eu vou acordar. E se não for nesta vida, que seja na próxima, para não demorar muito, né? No livro Consolador, é um diálogo entre Chico Xavier e Emmanuel. Chico pergunta na questão 55: a desigualdade verificada entre as classes sociais no universo dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? Então, até quando a gente vai ter essas desigualdades sociais, iniquidades, pobres sofrendo, né? Pessoas que não têm acesso à saúde, não têm acesso a recurso de nada? Por que essa diferença toda? Até quando a gente vai viver isso? E Emmanuel diz assim, ó, a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação. Olha só. E a gente julgando, hein? E a gente questionando. Mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica, né, que causa a doença, com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Então, isso tudo ainda faz parte desse mundo em que nós estamos, de provas e expiações. Em algum momento, se Deus quiser, e pelo nosso esforço, em algum momento, não veremos mais essas situações. Mas será que elas deixarão de existir? Porque o Espírito não cessa a sua evolução, né? Ele não para, ele está em constante transformação, está caminhando o tempo todo. Então vem aqui a resposta para muitas das nossas indagações em relação a tanta diferença social que a gente encontra pelo mundo. Então Emmanuel responde para Chico, porque Chico também questionava, igual a gente, ficava perguntando. E no Livro dos Espíritos, sobre o mesmo assunto, no capítulo 4, ele traz a pluralidade das existências. Então, desde a questão 166 até a 70, vai falar sobre a reencarnação, né? O porquê da reencarnação, da importância. Aí logo em seguida, a partir da questão 171, tem a justiça da reencarnação. E ainda tem os itens: encarnação nos diferentes mundos, transmigrações progressivas, sorte das crianças depois da morte, sexo nos espíritos, o parentesco e filiação, que é muito interessante, as parecências físicas e morais e as ideias inatas. E é bacana nós termos conhecimento. Eu gosto de trazer, quando eu pesquiso, os itens, porque quem tiver curiosidade pode ir lá buscar. Às vezes a gente tem alguns casos na família de filhos que a gente considera problema, né? Filhos que são difíceis, igual eu citei o exemplo, né? Eu tenho 5 filhos, um só me dá carinho, me dá amor, porque os outros 4 não, e essa dificuldade eu não consigo me aproximar, né? Então a gente vai falar assim, nossa, se parece tanto comigo, mas a aparência é física. A aparência física, tudo bem, só que cada espírito é único, cada um tem a sua vivência. Né? Então a gente não herda, aqui os espíritos explicam para Kardec, né, nos questionamentos, a gente não herda a questão moral. O moral é nosso, a gente que vai construindo e vai refazendo, né, vai reconstruindo com o tempo. Então tem todas as questões, só para a gente ter uma ideia, eu deixei marcado aqui também. Que na questão 166, Kardec pergunta aos espíritos: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de se depurar? Nós aqui,
se nós não alcançamos, né, nós estamos aqui encarnados, se nós não alcançamos ainda a perfeição, como que nós vamos alcançar? A resposta é clara, né? Nós já falamos, com as novas existências, né? Renascendo novamente, nos aprimorando, nos melhorando enquanto espíritos imortais que somos. No livro Céu e o Inferno, que também faz parte da codificação, né? Kardec traz no primeiro capítulo sobre o porvir e o nada. Ele diz assim, logo no início: vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo, isso é verdade. E que morremos, não é menos certo. Então, qual é a única certeza que nós temos na vida, que a gente costuma dizer? A gente nasce e depois morre, né? E aí, esses dias o Mateus estava me ensinando assim, meu filho, que a única fatalidade é que é a evolução do ser humano, a evolução do espírito. Então, ele falou assim, mas sabe qual que é a única fatalidade? Eu falei, a morte? Ele falou assim, claro que não, a evolução do espírito. Eu falei, poxa vida, né? Mais uma. Então, vamos lá. Então, o que é fato é que a gente nasce e depois morre. Enfim, vive para a vida eterna. Mas deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser tal alternativa? Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese, é essa que se impõe. Mas, aí a gente fala assim, as pessoas muitas vezes pensam, né? Eu perdi um ente querido, um pai, um esposo, e a gente muitas vezes vai consolar, né? Vai falar assim, olha, mas pensa, né? No seu desencarne também logo logo você vai se reencontrar. Então isso para nós é um consolo, não é? Se não fosse, de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Como que nós consolaríamos a nós mesmos e aos outros se tivesse um ponto final e não tivesse continuidade, se nós não tivéssemos outras oportunidades? Na Gênese, também da obra de Kardec, no capítulo 1, o caráter da revelação espírita, no item 34, traz assim: a pluralidade das existências, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, sem todavia defini-lo como há muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, das diferenças na posição social, as mortes prematuras, que sem a reencarnação tornariam inúteis as almas, as existências breves. Então, para que nascer e morrer tão rápido? Qual seria o objetivo? Então, nós temos que questionar o porquê disso. A desigualdade das aptidões intelectuais e morais, né? Nós falamos, temos casos aí de ícones da história, né, do mundo, de grandes artistas que começaram a pintar sem ter contato nenhum com a arte. Começaram a tocar, a cantar. De onde vem isso? Por que tanto talento para uns e para outros nem tantos? Então, como que isso tudo se justifica? Pela ancianidade do espírito que mais ou menos aprendeu e progrediu e traz nascendo o que adquiriu em suas existências anteriores, né? Então tá aí o questionamento e as respostas. No item 5 ainda na Gênese, traz assim, que com a doutrina da criação da alma, no instante do nascimento, vem-se a cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os liga, os laços de família são puramente carnais, não são de nenhum modo solidários com o passado em que não existiam, e com a doutrina do nada após a morte, todas as relações cessam com a vida. Os seres humanos não são solidários no futuro. E aí? Que graça teria? Qual o objetivo seria? Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro. E como as suas relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual como no corporal, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza, o bem tem um objetivo e o mal, consequências inevitáveis.
E aí, continuando com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, né, em relação à questão social e financeira, pois o mesmo espírito ele pode tornar a nascer tanto rico como pobre, negro ou branco, né, aqui no Brasil como em qualquer outro lugar do mundo. De todos os argumentos invocados contra a justiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, da liberdade. Então, está aqui as explicações da Gênese a respeito da reencarnação. E nas obras póstumas, também de Kardec, nas questões e problemas, e eu acho que esse é o ponto mais importante de nós compreendermos a reencarnação, a Clélia Duplantier traz assim: a solidariedade, portanto, que é o verdadeiro laço social, não é apenas para o presente, estende-se ao passado e ao futuro, pois que as mesmas individualidades se reuniram, reúnem e reunirão para subir juntas a escala do progresso, auxiliando-se mutuamente. Eis aí o que o Espiritismo faz compreensível, por meio da equitativa lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres. Pessoal, somos todos membros de uma única família gigante, que é a humanidade. Nós ainda não compreendemos tudo isso, mas somos todos irmãos. O Mestre veio nos trazer isso. Jesus veio nos ensinar e até mesmo nos relembrar disso tudo. E há mais de 2000 anos que Ele tenta fazer com que a gente entenda tudo isso. E mesmo assim, a gente ainda tem dificuldade. Somos todos irmãos. O que nos une não é o laço de sangue, é o laço do Espírito. Né? Estamos todos interligados, somos criações de um único Pai, do nosso Pai maior que é Deus. Estamos aqui todos buscando o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Uns estão mais adiantados, outros nem tanto, outros estão desesperados para conseguirem, outros nem acordaram ainda sequer para tudo isso que nós estamos falando. Então, olha só, o mais importante disso tudo é o que eu sou hoje, é onde eu me encontro agora. Talvez não seja tão importante sabermos o nosso passado. O que importa é sabermos o que faremos a partir de agora. O que eu pretendo com tudo isso? Tendo conhecimento, tendo contato com esses ensinamentos, porque o ensinamento não é meu. Eu estou trazendo o produto de um estudo que eu fiz e estou compartilhando com vocês. Foi Kardec que trouxe isso tudo a nós. Né? No seu diálogo, nas reuniões mediúnicas, no seu diálogo com os espíritos. Então, nesse momento aí, nesse momento em que Kardec codificou a doutrina, já era o momento em que nós estaríamos um pouco melhor, né? Mais bem preparados para receber essas informações. Então, nós estamos pensando sobre isso. E é bacana porque a doutrina espírita está intimamente ligada ao que o Mestre veio nos trazer. Nós tentamos reviver, né, os ensinamentos cristãos, trabalhamos diretamente com a moral cristã, ainda hoje, né, sendo que o Mestre esteve entre nós fisicamente há mais de 2000 anos. A doutrina é recente. Se nós não conseguimos ainda seguir os passos do Mestre hoje, talvez seja difícil também nós absorvermos todo esse conhecimento da doutrina, que dirá ainda fazer com que deixemos a doutrina entrar em nós, para que a gente possa realmente viver tudo isso, né? Enfim, como obra complementar, só para ilustrar e despertar ainda mais a curiosidade em vocês, Chico Xavier psicografou 13 obras que compõem a coleção chamada Vida no Mundo Espiritual, por meio de André Luiz. E dentre essas obras, a terceira é Missionários da Luz. E é a continuidade, viu, gente? Tem o Nosso Lar, que é o primeiro, depois Os Mensageiros, e a terceira obra é Missionários da Luz. Aí tem Obreiros de Vida Eterna e assim vai, até a última, né, a 13ª.
E nesse livrinho, nesse terceiro livrinho de André Luiz, ele desvenda os segredos da reencarnação, revelando a tarefa dos espíritos missionários encarregados do processo do renascimento. E é bacana porque ele conta uma história, né, do que ele vivenciou, do que ele está lá aprendendo lá em nosso lar. O autor ele destaca a importância do esforço próprio na luta pelo autoaperfeiçoamento, discorre sobre a continuação do aprendizado na vida espiritual, o perispírito como organização viva moldando as células materiais, a reencarnação orientada pelos espíritos superiores e os aspectos diversos das manifestações mediúnicas. Então, são muitos ensinamentos. Além do que são narrados também alguns dos problemas gigantescos que desafiam os espíritos valorosos, encarnados com a gloriosa missão de preparar uma nova era, contribuindo na restauração da fé viva e no aprimoramento da compreensão humana. Missionários da Luz ensina que a providência divina concede sempre ao homem novos campos de trabalho através da renovação incessante da vida por meio da reencarnação. Olha que maravilha! Deus é maravilhoso, gente, né? Ele é soberanamente justo e bom. Como que nós podemos questionar se esse Pai é injusto? Ele nos dá oportunidades infinitas de nos repararmos, né? De nos aprimorarmos. E ainda no livro Missionários da Luz tem as fases do processo reencarnatório. A fase inicial, a fase posterior, que aí vai cuidar dos pormenores anatômicos, imperfeitos, as circunstâncias adversas, os ambientes hostis, tudo o que vai ser útil para a reparação daquele espírito, para o seu aprimoramento moral, para o seu progresso, né, espiritual e moral. E ainda a terceira fase é o mapa de provas úteis e, por fim, o equilíbrio restante. Então, para quem tiver curiosidade, leia o livro, porque é muito bacana, é legal a gente conhecer sobre isso. E ainda, um autor, que é o Eliseu Rigonati, na obra Espiritismo Aplicado, ele resume em 3 as finalidades da reencarnação. Nós temos aqui o aprendizado, a elevação moral e espiritual, e o mais importante que eu considero, no meu olhar, é a reparação. É a oportunidade que nós temos de fazer diferente, de trilharmos um novo caminho. Então, eu acredito que seja da nossa obrigação, eu vou colocar como obrigação porque eu estou falando para mim, eu acredito que seja da nossa obrigação analisarmos a situação em que nós nos encontramos e talvez, e o que eu vou falar não é banalizando a dor de ninguém e a dificuldade, mas fazer um autoconhecimento, pararmos para entendermos onde nós estamos, onde nós nos encontramos hoje, o que estamos fazendo da nossa vida hoje, já que a gente, né, não tem acesso às informações anteriores, e que é melhor que seja assim mesmo, porque a gente consegue, né, trilhar um novo caminho a partir de agora. Então, vamos parar e pensar o que eu posso fazer diferente a partir de agora, como eu posso ser diferente com tudo isso que acontece na minha vida, e esse é um dos questionamentos que a gente tem a oportunidade de fazer no grupo do Diálogo Fraterno. O que eu estou colaborando, no que eu colaboro hoje, para que a minha vida esteja da forma que ela está? Qual é a minha contribuição? Ou será que só os outros fazem algo contra mim? Eu não faço nada. Então, se a gente começar a fazer essa reflexão, essa autoanálise, a gente começa a se conhecer, começa a entender que nós também não somos, infelizmente, o anjo de candura que nós gostaríamos de, né, que nós fôssemos, nós não somos. Então, se nós criticamos o outro, talvez aqueles defeitos que nós enxergamos no outro, nós também tenhamos, com certeza nós temos. Então, nós precisamos fazer essa análise para entender em que situação que eu me encontro. Já sabendo de tudo isso, por que é tão difícil eu dar o primeiro passo para um novo rumo? Qual que é a minha dificuldade? O que será que tem em mim ainda tão impregnado que não me deixa dar esse primeiro passo? Será que é o orgulho? Será que é a vaidade? Será que é o egoísmo? O personalismo? E tantos outros vícios morais que eu ainda trago impregnado em mim, que dificulta a minha mudança de hábito a partir de agora? O que será?
Vamos ver. Os tipos de reencarnação também o Eliseu traz, que é a reencarnação compulsória, proposta, e a reencarnação livre, que até a doutora Elaine já sempre traz aqui pra gente, ela sempre relembra, porque isso é bacana. A compulsória é aquela que acolhe o espírito sem prévia concordância dele e até mesmo sem o seu conhecimento. Ele precisa reencarnar. E por sua índole própria dos espíritos cujo grau de perturbação impede a análise clara da situação ou cujas faltas são tão graves que anulam a sua liberdade de escolha. E uma imposição feita pela lei divina para atender aos casos cuja recuperação exige longas expiações. Então tem critérios, né? E tudo isso é planejado e acompanhado pelo plano espiritual, por aqueles espíritos, né, abnegados, trabalhadores, que cada um tem a sua responsabilidade em relação ao planejamento reencarnatório. A reencarnação proposta, que é justamente a liquidação ou diminuição das suas dívidas, né, e possibilidades de progresso moral e espiritual, e a livre, que é aquela própria dos espíritos que são missionários, que vêm em missão à Terra, né, para nos auxiliar, para nos estender a mão, para nos mostrar que estamos no caminho certo ou não, né, ou justamente para nos colocarmos no melhor caminho. Então, com tudo isso, nós podemos concluir que a reencarnação é a chave que explica e concilia a justiça e a misericórdia de Deus. É através dela, todas as aparentes injustiças podem ser compreendidas. Todos os erros podem ser redimidos por meio de novas experiências. E os espíritos, cedo ou tarde, encontram o caminho do bem. Eu me lembro que uma vez eu fui questionada sobre se todo mundo vai ter um momento de arrependimento, né? Porque às vezes a pessoa é tão orgulhosa que ela não acha que ela erra, né? Sempre os outros erram, mas ela não. E ela bate naquela tecla de que ela está certa. Em algum momento essa pessoa vai acordar? Vai, todos nós acordaremos um dia, cedo ou tarde. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. No início não possuem o conhecimento do bem ou do mal, são dotados do germe da inteligência e progressivamente adquirem consciência de si mesmos. O modo como foram criados não foi ainda totalmente revelado pelos espíritos superiores. Em sua infinita sabedoria, Deus concede ao espírito a liberdade de ceder ou resistir às suas más influências. E isso é chamado livre-arbítrio. Eu tenho a liberdade para escolher que caminho eu quero seguir. Então vai ficando cada vez pior, né, gente? Pior no sentido de responsabilidade. A partir do momento que eu paro, começo a fazer a reflexão, faço uma autoanálise, o autoconhecimento, me conheço, sei como é que eu sou, tenho conhecimento dos ensinos do evangelho cristão, da moral cristã, tenho conhecimento da doutrina. Gente, vai ter um momento que eu não vou escapar, não é? Então eu vou ter que tomar uma atitude. Quanto mais eu sei, eu fico parada, não saio do lugar. Eu preciso andar, eu preciso caminhar para algum lugar. Ou eu ignoro tudo, fecho os olhos e vou para a porta larga da vida, do mundo, ou eu me apego a tudo isso e me espremo para passar na porta estreita que vai me levar para o reino dos céus. À medida que adquire consciência de si mesmo, conquista gradualmente a liberdade de agir e discernir, obtendo o mérito consequente das suas próprias ações. Sendo assim, a evolução do espírito se dá progressivamente, através da experiência. Em suas lutas expiatórias e provacionais, o espírito avança gradativamente pelo caminho da própria iluminação e aperfeiçoamento. Para finalizar, Chico pergunta para Emmanuel, qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? Emmanuel responde, essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina, na reencarnação em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. Esquecer o mal é aniquilá-lo e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. E aí sim, nós caminharemos para o reino de Deus. A escolha é nossa. Qual porta nós vamos abrir? Vamos abrir a porta da esperança, né? Por qual delas nós queremos passar? A escolha é nossa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Que Deus nos abençoe.
Eu falei para a Patrícia que vou ficar com a porta amarelinha ali. Porque amarelo é ouro, né, gente? De repente, quem sabe, né? Tem uma luzinha. Cadê o seu... Aqui. A gente viu que a abordagem da Patrícia, ela foi feita nas razões morais da reencarnação, né? Esse tema é um tema bastante complexo e achei bacana que ela pesquisou bastante e justamente pelo pouco tempo de palestra, ela apontou um monte de caminhos para a gente buscar respostas, né? Vários livros citados da codificação, em todos os livros da codificação tem o tema, obras de André Luiz, obras de Emmanuel, ela citou vários, aí todos esses livros tem na biblioteca para a gente ler. E é uma abordagem justamente das razões. Então, o que eu gostei muito, eu gostaria de elogiar publicamente, é justamente o fato que é uma proposta da nossa casa. É uma proposta da Casa da Prece, e a gente percebe isso em todos os oradores que fazem palestra aqui, né? A nossa proposta é que não existe a frase fora do Espiritismo não tem salvação. Nós não acreditamos nisso, né? Nós abrimos a Casa da Prece, por isso que nós chamamos Casa da Prece, Casa de Orações, né? De socorro. E nós recebemos aqui evangélicos, nós recebemos católicos, nós recebemos espíritas, pessoas que também não acreditam em nada, os ateus, agnósticos, nós recebemos todo mundo. E a fé espírita, ela não é imposta, né? A fé espírita, ela é racional, ou seja, você acredita na medida em que você começa a entender, né? Então, a abordagem da Patrícia foi inteiramente nesse sentido, de mostrar racionalmente que a reencarnação está dentro do que a gente acredita ser a justiça de Deus, né? Se a gente não teve outras vidas, outras existências, a gente não consegue entender a diferença que a gente vê nesse mundo. Diferença de dores, de sofrimentos, de riqueza, de saúde, doença, etc, etc, né? Principalmente quando a gente perde um ente querido, né, gente? É muito comum isso. Nós tivemos aí, hoje mesmo no atendimento, pessoas que vieram e perderam filhos em tenra idade, bebezinhos, né? Nós vemos aí, vamos pegar o caso desse avião, que o rapaz cometeu suicídio, né? Quer dizer, se a gente não acreditar em reencarnação, a gente fala, mas por quê? Que aquelas 150 pessoas que estavam a bordo, que não tinha culpa nenhuma da doença mental do copiloto, e simplesmente tiveram a sua vida interrompida. Quantas histórias deixaram de ser completadas ali? Quantas pessoas estão sofrendo a saudade desses entes queridos? Entre os 150 mortos tinha bebês, né? Então a gente fala, cadê Deus que permite essas coisas? Então, para nós espíritas, é o que a Patrícia frisou bastante, para nós espíritas acreditar que nós já tivemos outras existências e que nós estamos passando aqui por algumas situações que são provas, são desafios, né? Ou que estamos vivendo experiências aqui que são resgates, né? São expiações, que é o termo que a gente usa na doutrina, faz com que a gente não saiba por quê, mas a gente fala, deve ter um motivo justo, que não está na minha mão, eu não sei a resposta, mas um dia eu vou saber, né? E uma vez perguntado aos espíritos sobre um caso semelhante a esse do avião, né, que agora a gente ficou sabendo aí recentemente, foi um caso de acidente aéreo também, numa época atrás, em que morreram muitas pessoas, e entre elas crianças, adolescentes e bebês, etc. Então foi feita essa pergunta também a alguns espíritos mentores da nossa casa, por que Deus permite isso? Onde está a justiça de Deus, né? Nesses casos, quantas pessoas inocentes estão morrendo? E aí esses espíritos responderam de uma forma que eu achei bastante aceitável. Ele nos remete à lembrança dos tempos antigos em que nós vemos pessoas sendo jogadas de precipícios. Então, na Idade Média, a gente via muito isso. Torres de castelo, né, onde as pessoas eram torturadas, mortas e muitas vezes eram atiradas de precipícios altos e se esfacelavam ao chão como punição, né, por não ter aceitado determinadas regras determinadas por aqueles governos ou pela intransigência, inclusive religiosa, né? Pessoas que tiveram seus corpos esfacelados na época da Inquisição,
simplesmente por não seguir a Igreja Católica naquela ocasião, né? Por acreditar na Igreja Protestante, ou porque entrava em contato com os deuses, eram médiuns que viam espíritos e diziam que falavam com deuses ou com Deus, e por isso eram considerados hereges, né? Quantas pessoas tinham seus corpos dilacerados, né? Projetados de grande altura, ou esfacelados mesmo nas torturas inúmeras que aconteciam. Então, a gente vai entendendo que essas pessoas acabam sendo reunidas, né, em determinado lugar para coletivamente expiar. E eu estou falando aqui, estou lembrando de um livro também, da obra de Chico Xavier, de um acidente que aconteceu no circo, 1968. A maioria de nós não estava nem encarnado ainda, né? A gente era tudo bebezinho, eu sou de 66, eu tinha 2 aninhos, nem lembro dessa história. Mas fiquei sabendo e li no livro, em Niterói, um leão escapou do circo, numa apresentação do circo, e ele invade a plateia e destroça inúmeros corpos, e mata um monte de gente, né? 1968. E isso foi perguntado para o Chico Xavier, por que aconteceu essa tragédia? Por que esse leão escapou no circo e matou, arrastou corpos e dilacerou pessoas, crianças, homens, mulheres, não tiveram a chance de se defender? E a partir desse acidente passaram a fechar, né, o lugar dos animais e ter mais cuidado com o público. E hoje está caindo até em desuso ter animais em apresentações circenses. Mas na época Chico Xavier foi questionado e veio uma mensagem num dos livros dele respondendo a esse questionamento. Então ele contou uma história sobre reencarnação, onde ele dizia que aquelas pessoas que estavam naquele circo reunidas naquele dia são as mesmas pessoas que lá atrás, na época de Jesus, né? Logo depois da morte de Jesus, os cristãos sofreram perseguições. E essas pessoas que estavam reunidas na cúpula do governo, na cúpula política de Roma, e que estavam decidindo o que fazer com os cristãos. Qual a punição que eles vão ter por estarem seguindo o Cristo, que hoje nós amamos e veneramos, né? Qual seria o castigo? E eles decidiram entre eles que seriam entregues aos leões no Coliseu, né? Então, em espetáculos públicos, as pessoas lotavam a arena do Coliseu para ver os cristãos entrando na arena, e os leões famintos ficavam dias sem comer para poder degustar os cristãos que estavam entrando no Coliseu, e as pessoas aclamavam, achavam bonito, festejavam, né? Era motivo de festa. Perseguir as pessoas que acreditavam em Jesus, né? Então essas pessoas que decidiram, que fizeram essa decisão política e condenaram os cristãos à morte, as feras, estavam reunidas naquele circo naquele dia. Então nada acontece por acaso. E aí quando o Chico dá essa explicação, não é que a gente se tranquilize e fala, então tiveram o que mereceram, né? Porque dá a impressão de vingança. Mas não é essa a ideia da reencarnação. É que os próprios espíritos ali reunidos, passados quase 2000 anos, né? 1668 anos, com a consciência culpada de saber que foram responsáveis por milhões de mortes trágicas, a culpa faz com que eles queiram viver uma experiência expiatória. Então, ao passar por uma situação semelhante, é como se o Espírito dissesse, a minha consciência está tranquila, eu paguei pelo que eu fiz. Eu estou quites com a minha consciência. Nem é Deus que quer aquilo. É o próprio Espírito culpado que precisa passar por aquela expiação, que pede aquela expiação, né? Para ele poder se sentir livre outra vez. Então, são muitas histórias. Se a gente fosse ficar aqui, nós ficaríamos dias contando do menino João Hélio, que nós recentemente vimos no Rio, né? Que ficou preso pelo cinto dentro do carro. Os ladrões arrastaram o corpo do menino por 7 quilômetros. Ele mesmo, através de uma psicografia, explicou que nos tempos de Roma, ele era um soldado romano e o maior prazer dele era amarrar o oponente atrás das bigas e sair destroçando o corpo deles no meio da Roma. Então, nada acontece por acaso. Por mais trágico, por pior que pareça aquela situação,
o que nós temos que fazer é aceitar que ali tem uma explicação racional, que nós desconhecemos, mas que um dia nós vamos saber. Que um dia nós entenderemos o porquê que aquilo aconteceu. Por ora, vamos pedir força para suportar as nossas provações, as nossas dores. Vamos pedir coragem, vamos pedir fé, né? Mas vamos aceitar que, quando a gente fala, Jesus fala que não cai um pardal do céu sem que esteja a vontade do Pai, é isso que ele quer dizer. Que existem leis que nós estamos seguindo, leis da vida, que ao infringi-las, nós nos tornamos reféns do próprio erro que cometemos. E mais cedo ou tarde, passe o tempo que for, a expiação, a cobrança, o débito bate a nossa porta. E a gente vai resgatar pelo amor, se estivermos prontos e disponíveis para isso, ou pela dor. Mas, de alguma forma, a dívida foi contraída e precisa ser saldada. Então, essa é a abordagem da reencarnação, baseado aí no lado racional, né? Números 110. Alguém está com o número 110? Quantos livrinhos tem, seu? 5? 5. 110. É a Silvana lá no fundo, ó. Número 8. 8, aqui na frente. Número 36. 36, lá no fundo. 54. Vê se o 54 está aí. Está aqui? 54. Falta mais um. Mais um. 97.